Sabe o que eu percebi? A gente tá fechando a segunda semana do mês de agosto. Poxa, mas o que que tem a ver isso aí, Felipe? Nada a ver. Pois é, para a maioria realmente não tem nada a ver. Mas o mês de agosto, ele tem para mim um significado especial, né, na área profissional, porque é quando eu faço aniversário na área educacional. Então, eu estou indo para o meu segundo ano de educacional. 2 anos, todo dia entregando conteúdo, todo dia tentando ser melhor do que o dia anterior, né, todo dia tentando ajudar alguém. E, poxa, para mim isso é uma data que não poderia passar em branco, e estava quase passando. Por quê? Porque esse mês de agosto ele tá sendo um mês um pouco mais travado, ele tá me demandando um pouco mais, digamos assim, de energia. Tenho que estar mais focado aqui e realmente as operações não estão encaixando como eu gostaria. Praticamente a gente tá em um mês equilibrado, né? Tipo, eu estou no vermelho, mas, poxa, eu estou no vermelho com o stop que eu tomei hoje no dólar, 5 pontos negativos no mês, né? E estou 250 pontos negativos no mês no índice. Em um mês que não tá encaixando para mim. E aí a gente para e percebe, cara, como que estava passando batido uma coisa tão importante como essa, porque para mim é, né? Só que às vezes a gente coloca a nossa energia, foca tanto em algumas coisas, na maioria das vezes, isso aí é todo mundo, né? Não é exclusividade de ninguém, né? A gente sempre acaba quando a gente quer entregar alguma coisa, né, no emprego que você tá. Eu também já fiz isso também quando eu estava no mundo corporativo, foquei demais, abri mão de outras coisas e a gente se arrepende às vezes. Se eu deixasse passar batido, eu ia me arrepender. Porra, ia ficar tristão, entendeu? Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte, cara, tomem cuidado com o mercado, tá? Principalmente você que está chegando agora, já tem um tempinho a mais de mercado. Enquanto você estiver no mercado, tome cuidado, porque se você vacilar, o mercado ele vai te engolir, te mastigar, te triturar e se sobrar alguma coisa, ele vai te cuspir. E aí tu se recompõe aí, segue a tua vida aí. Mas na maioria das vezes não sobra não, né? Porque quando o mercado ele pega e faz um estrago bem feito aí, né, na galera que a gente, pô, história triste é o que mais tem por aí, né? A gente sabe que o final não é muito legal. Então, cara, mercado é bom, bom pra caramba, mas eu sempre deixei muito bem claro, poxa, eu não amo o mercado, eu não dou minha vida pelo mercado. Porra, eu gosto da liberdade que o mercado me dá, eu gosto do tempo que ele me dá, mas acaba que às vezes quando a gente quer performar, sempre performar bem, claro que a gente quer performar bem. A gente tá aqui para aumentar o capital, né, para conseguir capitalizar cada vez mais, né? Mas não pode virar uma corrida dos ratos. Porque senão aí você fala, não, vou virar trader porque eu vou ser dono do meu tempo. E aí você passa das 9 horas da manhã, quando o mercado abre, até as 18 horas que ele fecha. Não, às vezes come na frente do computador. Isso não é vida. Essa que é a grande verdade. Então a dica que eu dou para você, não deixe o mercado te engolir, porque, cara, se ele te engolir já era. Você vai ter que ser muito cabeça para conseguir sair. Então, poxa, parabéns, né, para minha sala educacional. Fechamos 2 anos de educacional e quase que passou em branco. Então, agosto é o meu aniversário de 2 anos como educador. Fala galera, beleza? Felipe na área, passando para o último diário de trade da semana aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. E lembrando, caso você procure um ambiente técnico e profissional para você operar, aprender a operar, conduzir uma operação, ponto de entrada, ponto de saída, alvos, macro, intraday, convido você a conhecer o nosso trabalho aqui na sala educacional, né? O link está na descrição desse vídeo, também vai estar na minha bios no Instagram. Qualquer dúvida também você pode me chamar no direct, beleza? Para de ficar girando igual um peão do baú e vem operar como um profissional, beleza? Bom, pessoal, gráfico do dólar e do índice na tela. Vamos começar aqui pelo índice, a semana toda com o índice, né? Vamos finalizar a semana aqui com ele. O mini índice na tela, gráfico de 60 minutos aqui para os amigos e para as amigas. Vamos observar aqui, por que 60 minutos? Porque para mim é o gráfico mais importante para um day trader, essa que é a grande verdade. Ele é um excelente cadenciador, né, de tendência, o GPS do mercado aqui. Então, pessoal, aqui dentro do nosso índice futuro,
o que a gente tem? A gente tem uma região importante de perda, uma região de troca de polaridade aqui, na verdade. Se a gente for pegar aqui essa região, deixa eu ver aqui menorzinho, a gente tem a região de mínima da semana anterior, que ela marca muito bem um ponto de troca de polaridade, quando temos defesa aqui nessa região, né, o preço realmente apresenta um pivôzinho de baixa, segura por uma vez, segura por duas vezes. Quando passa para baixo da região do 119.500, vamos arredondar aí, ele não consegue mais ter fechamento, né, e continuação de movimento acima dessa região, agora sim entrando defesa vendedora. O que quer dizer isso daqui para mim? Que dentro de um contexto de day trade, intraday, eu vou, né, os 60 minutos alinhando as médias, querendo trabalhar com uma tendência de topos e fundos descendente, acredito que dentro desse contexto eu terei mais facilidades com operações na ponta da venda. Beleza? Entendendo isso, entendendo essa troca de polaridade, a gente observa que essa semana todinha a gente trabalhou tentando voltar para cima dessa região depois que a gente perdeu, né? E de forma, né, totalmente falha, né? Não conseguimos, só ficamos dando cabeçada nessa região. Tivemos na segunda-feira, foi na segunda-feira? Dia 8? Não me lembro agora. Enfim, acho que foi. Né, tivemos um movimento chorado na ponta compradora, que na terça-feira devolveu, na quarta-feira ou na quinta ele foi lá de novo dar uma cabeceada e hoje vem finalizando a nossa semana aí agora, né, para perder essa estrutura de baixa, deixando até mesmo um pivôzinho de pré-rompimento prontinho para a semana anterior para ele ser ativado aqui e aí sim decolarmos em direção aos alvos dessas regiões, né? Primeiro alvo lá na casa dos seus 116,220. Na verdade, isso aqui era um contexto que eu tinha que apresentar para vocês no domingo, né? No domingo que eu faço o estudo para a semana aí. Mas beleza. Abertura do mercado, dia de hoje, sexta-feira. O mercado, ele tem um contexto, sim, vendedor, na minha opinião, porque tivemos um movimento ontem do mercado totalmente travado, essa que é a grande verdade, né? Ele conseguiu se libertar realmente aí, né, para operações fluídas, aí já era 5 horas da tarde, né, ontem. Hoje tivemos indicadores saindo também aí que trouxeram um pouco de volatilidade do mercado e ele vem flertar aqui com a sua região de média móvel de 200, o que abrindo com esse gapzinho de alta também já me leva, poxa, caso esse mercado ele vá corrigir, o que eu faço? Eu fibo nessa região de mínima e fibo lá na máxima de ontem. Agora sim, dia de hoje aqui se apresentando. Bom, talvez você não tenha percebido isso ainda, tá? Mas já testei isso daqui pra caramba e já observei aí ao longo do tempo. Cara, o evento, né, de um rompimento de uma média móvel de 200 num gráfico de 5 minutos, na minha opinião, ele vai muito além do que um simples, né, movimento de preço cruzando as médias. Ele está querendo reverter uma tendência no 60 na maioria das vezes, né? Ele está querendo passar para cima ou para baixo de uma média móvel de 20 no 60, que é o nosso indicador de tendência intraday. Então, esse tipo de evento aqui, ele acaba que ele quebra muita gente, porque o cara acha, não, é só uma média, ele vai romper, vai passar fácil por ela. Né? E todo operador que se preze mesmo, né, opere de forma profissional, sabe o poder que uma média móvel de 200 tem. Então, esse primeiro movimento que o mercado apresenta, né, claro, sem contar com a retração de 61,8 aqui na cara do gol para quem tentou comprar a região de topo do índice nessa primeira 1-2 horas de mercado aqui, foi totalmente infeliz e muito precipitada, na minha opinião. Né? Porque o mercado ele não tem força para dar continuidade a esse movimento aqui. Seria errado pensar em venda aqui nessa região, Felipe? Cara, é aquele negócio, contexto de reversão, né? Eu acho que o cara ele tem que ser realmente um especialista, né? Ou se não, ter um gatilho operacional muito bom para reversão, porque senão tu vai ficar toda a vida caçando topo e caçando fundo e não vai para lugar nenhum, né? Então, se você é um bom operador de reversões aí, cara, eu acho que talvez ele marcou realmente aqui uma região de topinho, uma regiãozinha aqui de topinho duplo nessa região aqui. Talvez, né, aqui um bonde do Sem Família nessa região aqui. Opa, não foi aqui não. Calma aí, gente. Aqui, pronto. Ali já tinha rompido, né? Ele marca aqui, na verdade, uma falha de um pivôzinho de alta, né? Nessa primeira 1 hora. Depois, aí aqui já não domino esses
padrão de candle no gráfico de 2 minutos, né? Mas enfim, se você acreditou em uma reversão alinhado com 60, eu acho que tinha contexto sim, se você tem um gatilho operacional bom. Eu, particularmente, eu comentei com o pessoal da sala, cara, eu vou vender somente abaixo do ajuste. E aqui chegamos a pregoar, né, uma ordem na ponta da venda aqui nessa região, né, e o mercado ele não ativou, né, felizmente ou infelizmente, na verdade, felizmente, né, porque pelo contexto, se ele viesse acionar a nossa venda aqui nessa região, ia ser aquele stop, porra, miojo, né, porque ele mal teria acionado e já teria voltado como, né, um foguete lá para cima, até mesmo acionando o stop. Ele não chegou a startar nossa operação e foi dar uma cabeçada lá na região de 61.8, que eu comentei com vocês no dia de ontem, né? E aqui todos os movimentos, conforme eu falei para vocês, foram falhos na ponta da compra, porque ele não montou um movimento de pivô, pelo contrário, ele marca sim uma região de topo, agora entrando sim no contexto, né, de topo duplo, e aí vai de você escolher os seus gatilhos operacionais para bater operações na ponta da venda, não sei, barra de força, partindo de região de contexto, aí você teria aqui a barra 52, 53, enfim, não domino, não vou ficar, né, chutando aqui. Mas fatos da vida foi que o preço ele ficou preso numa região de faixa de Gaza, né? Quando a gente pega e dá um dezoom aqui, a gente consegue perceber muito bem o dia de hoje que ele ficou dando cabeçada no 61.8 e no 38, a famosa faixa de Gaza, né? Que até o, né, acho que foi batizado aí pelo Hugo de Wall Street, eu não sei também se ele plagiou alguém. Mas enfim, é um bom nome porque realmente aqui, se você não tem um contexto muito bom para operar dentro dessas regiões aqui, a melhor coisa que você faz é ficar de fora, tá? E aqui, hoje encerramos a nossa sala, era 12 horas, meio-dia, né? Saí para almoçar, quando eu voltei, o mercado estava nesse contexto aqui, de novo, já testando aqui essa região de 61.8, né? Aqui eu ainda comentei com o pessoal da sala, espero que ninguém tenha tentado antecipar, né, esse pivô aqui, né? Porque se antecipou e não saiu no 0 a 0, amargurou um stop, espero que ninguém tenha feito isso, porque a gente comentou, né, meio-dia, nada mudou, né, poxa, venda somente abaixo do ajuste, com um pullbackzinho aqui, e infelizmente se alguém casou com a operação aqui, tomou esse stop, e depois viu o preço voltar, e ele volta pesado, aqui eu não sei nem se não foi alguma coisa de evento, de notícia, e quando eu vi o mercado perdendo essa região aqui, até mesmo fiquei de olho aqui, mas não dá, né, não encaixou dentro do meu operacional. Que, Felipe, pelo amor de Deus, coisa chata pra caramba. Eu até tava trocando ideia hoje com um aluno, com o Israel, eu não me lembro qual foi o contexto ele perguntou pra mim, nossa, o mercado tá testando a paciência, né? Aí eu falei pra ele assim, cara, mas a escolha é fácil, ou você tem paciência ou você perde dinheiro, né? Aí tem que ver o que é a prioridade, né? Ou tem disciplina e paciência ou perde dinheiro. Aqui eu poderia muito bem chegar aqui e falar assim, não, pessoal, aqui, ó, aqui é fácil o ponto de venda. Realmente, se você não tem um operacional, né, rigoroso como o meu, aqui é um ponto de venda. Aqui eu vi esse movimento acontecendo. Eu pensei, porra, cara, mas eu vou ser muito cu de frango também se eu bater essa venda aqui nessa região e, porra, e aí? Né, eu fico martelando tanto na cabeça do pessoal, poxa, respeitem, né, o operacional, respeitem o plano de trade, respeitem o gerenciamento. E aí eu vou estar fazendo merdinha escondidinho aí, né? Não é que é merda, né? É que não é, isso aqui não faz parte do nosso operacional. Pivô no gráfico de 2 minutos, tem que ter 2 candles de cor contrária e um toquezinho na média móvel de 9, de preferência, né? Aqui, se não houvesse o toque, até poderia, né? Poxa, só faltou o toque, né? Então, né, tá 90% alinhado. E aí sim teria uma possibilidade de entrada. Mas se alguém pegou aqui, eu acho que foi, né, foi um trigger de entrada interessante. Só tinha que tomar cuidado com a região dos seus 118 e 100, que era a mínima do dia anterior, mas o mercado pesou e acelerou aqui nessa região. Essa que foi a verdade, tá? Deixa eu pegar aqui. O mercado acelera, né? E aí também eu já, perdi aqui o movimento, não encaixou, né? Aí já estava de olho no dólar. E aqui, quando ele começa a trabalhar aqui nessa região, o que eu tenho que ficar atento? Poxa, ele acaba de romper um ponto importante, né? Do dia anterior, se aproxima daquela região dos 60. Então, talvez agora eu veja realmente aquela estrutura dos 60 sendo ativada e o mercado, sei lá, vai descacetar para baixo. Mas fatos da vida ele foi lá cutucar lá o acionamento da estrutura de baixo dos 60, não conseguiu acionar, não apresentou nenhum outro gatilho dentro do meu operacional aqui para bater uma nova venda. E pelo contrário, ele começa até mesmo fazer como o dólar ele fez ontem, né, na parte da tarde, onde pegamos uma reversão no dólar,
Porém, aqui o índice ele não foi tão técnico quanto o dólar, né? Ele vem realmente, marca a sua região de fundo aqui, falha de fundo, a gente pode dizer assim. Temos uma região de topo que a gente tem que ficar de olho nela aqui dentro do gráfico de 5 minutos. E aqui, para mim, esse pivô aqui não é um pivô válido, porque ele é o primeiro pivôzinho que vem retestar topo prévio. Aqui, o que seria o ideal? Ele montar um outro pivô alinhado com as suas médias. Porra, Felipe, mas montou. Montou pelo gráfico de 2 minutos. Quando a gente vira para um gráfico de 5 minutos, aqui a gente já tem uma média móvel de 50 chegando na cara do gol. O que quer dizer para mim uma móvel de 50, além, né, da mensagem dela, do peso que ela mesmo tem? Quer dizer que os tempos gráficos intermediários que estavam longe do preço, as médias, estão chegando no preço agora. Então, se eu fosse bater uma compra aqui nessa região, eu ia ter que comprar, né, esse rompimento desse primeiro teste, né, que foi lá testar a média móvel de 50, e aqui se tivesse até mais uma, 2 horas de pregão aí, acho que até talvez ele armaria da mesma forma que o dólar armou ontem pra gente, né? Então, o primeiro pivô eu não pego, o segundo pivô tá na cara da 50, ele teria que confirmar essa estrutura aqui pra gente, aqui acima principalmente da mínima do dia anterior, para quem sabe a gente ir buscar lá uma média móvel de 200 para cima e, claro, trabalhar com as retrações do dia, tá? Então, para mim, hoje, o índice ele não apresentou nada. Eu acho que realmente ele vem apresentando uma baixa volatilidade no horário nobre de mercado, que é na parte da manhã aí, das 9 ao meio-dia. Até o Léo, né, um operador que está junto com nós lá na sala, lá ele apresentou um estudo sobre volatilidade ontem, e a gente está trabalhando na volatilidade mínima do mercado. Então, quer dizer, volatilidade mínima quer dizer amplitude mínima. Então, tem que tomar muito, muito cuidado aí, tá? Principalmente com os operadores exclusivos de day trade aí, porque às vezes vocês têm aquele sonho encantado, né, do pote de ouro no final do arco-íris, de toda operação tem que dar 5-1, né, 6-1, 4-1, né? E às vezes vocês ficam na mão e o mercado, na verdade, ele vira um moedor, onde está todo mundo esperando movimentos limpos e amplos na parte da manhã, acaba que o mercado ele fica mais lateral e fica preso nesse contexto aqui. Então, se você não tem paciência para esperar ele sair aqui de uma região de acumulação, se você não tem talvez experiência, então é hora de você procurar ajuda, né? E novamente eu reforço o convite para você vir procurar aqui a nossa sala educacional, beleza? Dólar. Dólar futuro na tela. O dólar também aqui dentro do contexto de 60 minutos ontem, cara, pegamos a reversão do dia, né? Onde projetando esse espelhamento aqui para cima, hoje tinha todo um contexto para a gente observar uma continuidade dessa estrutura que ele apresentou para a gente ontem aqui, né? Então, espelhamos para cima, tínhamos primeiro alvo desse movimento lá na região da máxima da semana anterior. Só que eu sempre comento aqui, o pessoal da minha sala sabe muito bem isso, que o mercado para mim ele é duas coisas, ele é proporção e timing. O que seria proporção? O mercado aqui, graficamente falando, ele é perna de impulso, perna de correção, perna de impulso, perna de correção. O mercado ele se movimenta em ondas, vocês já escutaram isso em algum curso que vocês fizeram, em alguma aula que vocês já participaram aí. Entendendo isso, o que eu tenho aqui dentro desse contexto do dólar ontem, quando ele aponta aquela reversão? Perna de impulso. O que eu teria que esperar para hoje aí? Não seria uma perna de correção? Né? Porque, francamente, seria exigir um pouco demais, querer que o mercado fosse eternamente para cima hoje só porque você quer trabalhar comprado. Né? Então, eu já comecei o dia hoje até querendo uma correção. Não quer dizer que eu vou começar o dia trabalhando, né, querendo operações na ponta da venda. Não, pelo contrário. Eu quero que ele mostre para mim realmente que estamos alinhados, digamos assim. O que é esse DOL Fut TV? Que porra é essa? DOL F5. Pronto, aqui. Então a gente tem até um contexto inverso, né, do nosso do índice lá. O índice ele abre com um pequeno gapzinho de alta e o dólar ele abre com um pequeno gapzinho de baixa. Quando a gente coloca um FIBO dentro do movimento do dia anterior aqui também do dólar, o que a gente observa? Ele vem testar a sua região intraday de 61,8.
Observa que quando a gente utiliza a FIBO, né, de uma maneira coerente, não toda e qualquer penadinha, porra, FIBO aqui, FIBO ali. Então tu vira o maníaco da FIBO, né? Ou senão tem aqueles FIBO lá que 1 milhão de níveis de FIBO. Claro que uma hora vai segurar, né? É que nem médias, cara, né? Tu vai encher o teu gráfico de médias, uma hora uma porra de uma média vai funcionar. Por isso que eu só utilizo as médias clássicas e as retrações clássicas. O que eu tenho aqui? O mercado, ele abrindo estressado, com gap de baixa, mas segurando na sua retração de 61,8. Aqui eu teria até trigger mesmo para trabalhar o fechamento desse gap e buscar a região de máxima. Assim como eu pontuei essas possibilidades aqui dentro da nossa sala educacional, que ficam bem mais visuais pelo gráfico de 2 minutos aqui, né? E aí depende de algumas coisas. Vai depender da agressividade do operador, vai depender do gerenciamento de risco do operador. É que nem eu falo, eu apresento uma base operacional para todo mundo. Ó, eu opero desta forma e a forma que eu opero, que eu vou entrar em uma operação, ela é inegociável. Eu não vou estar negociando com o meu plano. Se você quiser pegar essa base e fazer alguns ajustes, né, para lapidar o teu operacional, beleza, né? Mas eu não negocio com o meu operacional. Então aqui, para quem tem um pouco mais de agressividade, né, tá com sangue nos olhos, percebe que o preço ele vem segura na sua região de 61,8, o que ele monta aqui para gente? Não monta uma perna de impulso, correção, impulso? Ele não dá um ponto de compra aqui? Ah, mas é caro, Felipe. Sim, eu sei, por isso que eu não entrei. Né? Eu estou falando que, às vezes, as pessoas... Isso daqui é a primeira possibilidade que o mercado te dá na parte da manhã. E eu vou sempre pontuar pivô, porque não adianta ficar caçando padrãozinho de candle sem contexto, pessoal. Vocês vão continuar perdendo dinheiro trabalhando dessa forma. Pivô, eu acho que é uma das coisas mais clássicas dentro do mercado. Né? Acho que foi a primeira figura que foi observada, foi o pivô. Então... Aqui ele te dá a oportunidade 1 do dia, né? E aí a gente começa a contabilizar, né? Então ele te dá a primeira oportunidade. Ele vem dar continuidade desse movimento aqui e ele não monta um segundo pivô aqui nessa região. Segunda oportunidade do dia. Alinhado com o que a gente vem observando do dia anterior, que é uma perna de impulso que já trabalhou na sua correção e agora vem com nova perna de impulso. Com 2 oportunidades claríssimas no começo do dia, não tem? Beleza, então, contabilizamos 2 oportunidades. Temos todos um contexto aqui de troca de polaridade também do semanal que eu apresentei para vocês no domingo, isso daqui. Quando a gente dá um D-zoom aqui também e observa, né, essa semana aqui dentro do gráfico, a gente observa que ele marca, assim, uma região de máxima, entrega um movimento na ponta da venda e marca uma região de mínima e começa a trabalhar nesse contexto de reversão. Então, eu tenho sim que colocar um FIBO dentro deste movimento aqui. E aí eu vou ter a minha retração de 61,8 macro, né? Digamos assim, para mim trabalhar no contexto do dia de hoje. Voltando agora aqui para um gráfico de 5 minutos. Não preciso mais desse FIBO do dia anterior, porque ele já mostrou para mim que as suas retrações foram eficientes. Trago novamente aqui para esse contexto e o que eu observo? O mercado ele me deu 2 claras oportunidades. Não entrei porque não quis ou porque não casou com o meu operacional, com o meu risco, ou seja lá com o que for. Aqui, a gente, na região do 4914, a gente tem o acionamento do espelhamento da reversão. Temos a região de máxima do dia anterior e na região do 23 temos 61,8. Acontece que aqui o mercado ele fica mais travado. E ele fica mais travado, na minha opinião, não é que talvez ele fique mais travado, ele dá um aviso. Porra, cara, aqui vai ser difícil. Se tu for operar aqui dentro aqui, talvez não seja uma boa ideia. Então ele marca uma regiãozinha aqui que ela sim exige total atenção, tá? Tanto é que o primeiro teste que ele vem fazer na sua região de 61 pontos... Pessoal, pô, na moral também aí, vamos deixando um like, vamos deixando aí, né, um compartilhamento com o aviãozinho, que esse conteúdo que eu tô entregando para vocês aqui, porra, a galera cobra 2, 3 mil reais de vocês para estar ensinando isso aqui, que eu ensino de graça há 2 anos, né? Então vamos dar uma fortalecida aí, quem puder se inscrever também, agradeço demais, tá? Então ele tem esse primeiro toque aqui nessa região de 61,8 e falha miseravelmente em trabalhar acima desse 61,8 macro. E aqui eu comentei até com o pessoal, cara, aqui
a gente vai esperar romper esse 61,8, ou ele vai ter que desenhar muito, muito bem, né, um risco que a gente possa proteger antes, né, do preço chegar lá nessa região de 61,8. E a única oportunidade que ele marca aqui para o operador que está querendo operar entre essa faixa aqui do 15 até o 23, no começo do dia, eu até comentei com o pessoal, ele vem lá de baixo, passa para cima dessa região aqui, entra uma pressão de venda aqui quando ele se aproxima nesse primeiro toque. O preço segura nas médias, eu até comentei com o pessoal da sala, cara, isso daqui ó, é ninja para quem for entrar, tem que ser muito dedo rápido no gatilho. Ponto de start, ponto de stop. Se aproximou da região de máxima, você faz o quê? Você vai tirar o risco da sua operação, joga pro zero, bate uma parcial. Se o mercado bombar na alta, porra, né, tu pegou o cu da mosca. Aqui a situação foi o seguinte, ela acionou, demorou 2 minutinhos para andar, deu aquela explodidinha, lá entregou 7 pontos, volta e aí tira o restante dos contratos no 0 a 0. Mas é uma compra antecipada que exige experiência e domínio do operacional do operador. O que não dá para fazer, pessoal, é estar comprando o rompimento de 61,8. Aí é forçar demais, né? Não dá. 61,8 máxima e mínima, né, do dia anterior e ajuste do dia anterior, ou tu pega antes ou tu pega depois. Né? Então aqui ele te entregou 3 oportunidades já na parte da manhã, todas elas, né, caminhando bem aí para seus alvos, beleza? Novamente, entra a pressão de venda aqui dentro dessa região. Agora a gente pode voltar para um gráfico de 5 minutos. O mercado pesa e aí né, não vou falar pouca fé, mas talvez o cara que está um pouco mais ansioso não conseguiu pegar nada na ponta da compra, ele começa a pensar, não, que o mercado não deu nada, o mercado já deu 3 chances. O cara está reclamando às vezes, mas enfim, beleza. Entra a defesa aqui nessa região e ele até mesmo arma aqui, né, o seu primeiro pivôzinho aqui. Mas, poxa, é contra a média móvel de 20, aí o mercado vai, aciona esse bonde do sem família aqui nessa região. Deixa eu pegar aqui que eu não estou dominando esse mouse aqui direito ainda, estou meio bambo com ele na mão. E ele vem e ele marca uma nova oportunidade aqui nesse movimento, né? E aqui é um bonde do sem família master. Mas até quando a gente pega e dá uma desintoxicada aqui, a gente marca, cara, que saiu de uma coisa aqui dentro, não vou operar. Isso daqui não vira um caixote? Esse caixote aqui, ele não é rompido, né, com uma pressão de venda? Aqui. E aqui, ele não caracteriza um movimento de um pivô de baixa? Caracteriza. Esse daqui é o bonde do sem família master, tá? Esse daqui sempre que aparece na sala educacional eu falo, ó, nem deixe a esposa de vocês escutarem isso que eu tô falando, isso aqui é um bonde do sem família. Por quê? De novo, o preço está indo de encontro à sua média móvel de 200. Ah, mas ela tá descendente, Felipe. Pois é, mas o contexto do preço aqui é de correção para quem sabe vir novamente romper o 61,8, tá? A coisa mais importante dentro do gráfico de vocês, aí não importa o indicador que você utilize, é preço. É o movimento do preço, price action. Ah, então eu vou operar, né, sem indicador nenhum. Não estou falando para você fazer isso. Eu estou falando que todo e qualquer indicador que você utilize, ele vai ter o cálculo matemático que é preço e volume, e alguns vão entrar tempo, tá? Então você tem que entender o contexto que o dólar trabalhava nesse momento aqui, poderia ser um contexto de correção, não de reversão, porque senão seria a reversão da reversão. Tudo isso para chegar no contexto que o quê? Você tem que saber onde você assume o risco. Você está assumindo um risco de 7 pontos. E a gente não está vendo o dólar movimentar mais todo dia 80 a 100 pontos, como a gente estava vendo aí há um ano atrás, há 6, 7 meses atrás. O dólar é câmbio, estou falando isso aí já há bastante tempo. Dólar é câmbio. Querendo ou não, o nosso câmbio está encontrando uma estabilidade. Então não tem mais o porquê a gente ver o dólar movimentando 80 pontos, 100 pontos todo santo dia. Isso daí é uma fase de anomalia do mercado que a gente enfrentou na pandemia, a gente enfrentou na guerra, né? Porque o normal de amplitude do dólar, se vocês forem observar aí pré-pandemia, cara, isso daí, 30, 40 pontos, um dia normal, 50, 60, um dia muito bom, né? E tudo que foge fora disso, para mais, é algum descompasso, alguma coisa tá errada. Ou aqui dentro do Brasil, ou fora, tá? Então, por isso que eu falo que o risco que vocês correm aí não pode... Porra, como é que tu vai estar operando um gráfico de 5 minutos com um risco no dólar de 15 pontos? Não dá, cara. Tu tem que procurar por gatilhos seguros
com risco mais justo dentro do gráfico que você opera, entendeu? Então aqui ele tem sim um gatilho de entrada, o risco, na minha opinião, é um risco considerável, tanto é que eu falei pro pessoal, cara, aqui eu não entro. Se é para mim pegar esses 7 pontos aqui, eu prefiro esperar o mercado se alinhar e usar ele a favor da tendência, não contra, né? E aqui, mas enfim, quem entrou nessa operação, ele pagou aqui, chegou a dar seus 10 pontos, pagou alvo de FIBO também. Eu às vezes aqui na revisão eu esqueço de colocar com vocês aqui os alvos de FIBO das operações que eu traço, porque FIBO para mim não adianta. Ele tem que ser utilizado aqui com o mercado andando, porque senão pessoal, aqui cravou alvo de FIBO, vamos, e aí, porra, não adianta porra nenhuma isso daí, entendeu? Então, sim, ele entregou aí seu alvo de FIBO desse movimento aí. Mas percebe que ele não consegue trabalhar abaixo dessa média móvel de 200 e logo o preço volta para cima de novo, brigando com a troca de polaridade do semanal. E aqui, né, ele vem aí e começa a enrolar na parte da tarde, né? Mas, poxa, lembra que eu estou com um contexto comprador do dia anterior. Então, o que eu estou visualizando num gráfico de tempo maior? Um pivôzão que ele vai ser acionado. O que eu vou procurar aqui dentro dessa região? Um pivô dentro do pivô. Né? E aqui ele vem e ele deixa o primeiro pivô dentro do pivô aqui, porém eu não vou sair comprando, porque eu tenho a máxima do dia anterior aqui, ela pode dar no trabalho. Porém, quando o preço ele consegue realmente se firmar acima da máxima do dia anterior, cutuca aqui as suas médias, deixa até mesmo um outro pivôzinho aqui nessa região, porra, aqui eu arrisquei uma compra, porque eu tenho espaço até o meu 61.8 e aqui é outro ponto. Podia chegar para vocês aí, porra, fiquei 3 horas comprado, peguei aí 10 pontos e compro o meu curso e arraste para cima. Mas, porra, 2 anos fazendo a coisa certa, né? Aqui, não vai ser agora que eu vou começar a inventar historinha aqui para vocês. Cadê a operação? Foi aqui. O que eu visualizei aqui dentro desse contexto gráfico de 5 minutos, trazendo para o contexto do gráfico de 2, é o quê? O preço vai lá, respeita as suas médias, marca novamente um pullback e aqui ele deixa um pivô dentro do pivô. Aqui eu acionei a minha compra no acionamento do pivô maior e o meu stopzinho estava aqui nessa região. Porra, Felipe Ali, mas sexta-feira de tarde tu tá aí na frente do... Porra, meu irmão, não tô fazendo porra nenhuma, né? Tô aqui em casa, porra, alinhou meu operacional, o risco ok, entrei na operação. E acontece que a operação não andou. Na verdade, só foi acionar e veio e acionou um stopzinho de 4,5 pontos aqui, tá? E aqui percebo que eu até estava conversando com outro aluno aqui da sala pelo WhatsApp, no momento que acionou essa operação, né? Se a gente fosse colocar no pau da goiaba, o risco dessa operação tá no stop aqui embaixo, aqui, né? No fundão que ele marcou. Mas como ele me deixa um fundinho ascendente aqui, por que eu posso aproveitar aqui, né, esse contexto? Né? Tanto é que quando eu entrei na operação, eu até comentei com ele, porra, cara, eu vou colocar o stop nesse fundinho aqui, né? E depois que eu falo que eu vou colocar o stop nesse fundinho aqui, não adianta porque a operação não andou eu começar a negociar com o meu plano. Ah, não, eu acho que eu vou tirar o meu stop aqui dessa região, porque realmente o stop certo é lá embaixo. Porra, isso daqui já é negociar com o teu plano. Então, porra, cara, se é para dar errado, beleza, que dê errado menos 4,5 pontos. Não que se ele não tivesse deixado um pivô, eu iria entrar nessa operação de qualquer jeito, essa que é a verdade. Eu iria comprar aqui essa região de máxima e meu stop estava aqui na mínima, estava dando 8 pontos, né? Para mim estava alinhado o contexto. Só que ele deixa um fundinho, ele me deixa um stop mais justo ainda, porra, aproveitei. Só que esse stop mais justo aqui vem e é acionado. Mas não aciona aqui o do fundo prévio, aquele do fundão que ele marca, vocês percebem? E aí o mercado, ele se arrasta eternamente, né, na parte da tarde, e a culpa não é do mercado, né? A culpa não é de ninguém, na minha opinião, né? E ele fica aí, porra, cara, 2, 3 horas andando de lado, vai lá batendo 61.8, não consegue passar e vai finalizando aí, né? Mas tô trazendo para vocês o contexto aí. 3 horas de mercado para 7 pontos para cima aí. Sexta-feira também, né? Eu acho que eu fui um pouco cracudo realmente de tentar essa operação aí, mas alinhou com o operacional e o risco estava ok. Beleza? Agosto não está sendo um mês fácil, tá? Pelo menos eu não consigo visualizar dentro da maneira como eu opero, né? Há mais de 5 anos operando da mesma maneira, o mesmo operacional. Agosto a gente vem enfrentando um período de baixa volatilidade, o que deve estar trazendo muito trabalho, né, para os day traders aí.
Uma dica que eu dou, eu falei na abertura desse vídeo aqui, se tu deixar o mercado, ele vai te engolir. Ele vai te engolir, vai te mastigar, vai te triturar, e se sobrar alguma coisa, ele vai te cuspir fora, porque tu não tem... Ele já tirou tudo que podia tirar de ti, né? Que seria a tua grana, né? Porra, às vezes leva até muito mais do que grana, né? Então, cara, não deixa o mercado te engolir. Não tá encaixando o teu operacional, se expõe pouco. Não precisa se alavancar, não faz loucura. Se teu operacional ele é vencedor, uma hora ele vai voltar a encaixar. É ciclos de mercado. A gente vai ter mercado mais rápido, a gente vai ter mercado mais lento, mercado maior, com amplitude maior, mercado menor. É o efeito de maré, né, cara? É o movimento de ondas. A gente está passando por um período de baixa volatilidade. Então, não deixe o mercado te engolir. Se precisar, procure, né, o acompanhamento de alguém que tem um pouco mais de experiência com você. Verifique também essa pessoa aí também. Tem muito charlatão vendendo curso de gráfico parado para vocês. E também aqui vai uma outra ressalva. Não vai ser um curso de gráfico parado que vai salvar a tua vida. Tem cursos bons de gráfico parado, com análise macro, isso e aquilo. Mas o que falta para a maioria de vocês que estão aqui no Day Trade querendo virar essa chave, às vezes, é aquela confiança, né? Do cara que ele tá comercializando, né, com você um estilo, para você um estilo operacional, um setup, né? Mas que tu vê ele colocando dele na reta também. Porque não adianta eu chegar e mostrar, pessoal, isso aqui é setupzinho, padrãozinho de candle, compra, vende, e no sábado a gente faz uma aula de revisão da semana. Não, a dúvida mora quando o mercado está aberto. Quando o mercado fecha, já acabou todas as dúvidas. Você já faz o seu tira-teima. Não adianta ir para o sábado e para o domingo lá para ver o cara falar para você que, mas aqui não era, aqui era. Porra, se dá dúvida, eu quero saber na hora. Então procure conteúdos, né, que entregue para vocês ao vivo, porra, uma sala educacional ao vivo. Né? E se não for aqui comigo, porra, existem várias por aí. Só tomem cuidado, né? Tomem cuidado. Vê se o cara realmente está operando, né, com vocês. Vê se não tá... Porra, às vezes o cara coloca vocês num giro fudido, um contratinho o cara tá operando, né? Ou pior ainda, às vezes a pessoa vai lá e cria, né, uma audiência baseada em quê? Em boleta, baseada em inúmeras operações durante o dia. E ele meio que fica refém disso. E quando as coisas começam a não encaixar, aí a coisa degringola, porque a audiência abandona, o cara entra numa depressão fodida aí. E, porra, enfim. Então, verifiquem quem que vocês vão acompanhar, validem o operacional, né? E sobrevivam aos períodos laterais, que o mercado, ele não tem pena nenhuma de vocês, beleza? Espero que a semana de vocês tenha sido boa, né? E tranquila, e principalmente sobre controle. Beleza? Valeu. Domingo voltamos aí com o estudo para a semana.